Oi, pessoal. Indubitavelmente, nós estamos passando por tempos bastante importantes no tocante tanto ao desenvolvimento da humanidade quanto ao nosso desenvolvimento individual. Isso vem sendo assinalado astrologicamente pelos planetas que vieram se encontrando, se unindo em Capricórnio, principalmente nos anos 2020 e 2021, demarcando definitivamente a necessidade de uma série de revisões em tudo aquilo que estava pré-estabelecido, numa série de conceitos, numa série de padrões, numa série de valores, que acabou mexendo com a nossa rotina, acabou mexendo com a nossa cabeça, com os nossos sentimentos, e acabou, de certo modo, nos surpreendendo, nos tornando perplexos diante desse inesperado. E como eu costumo dizer aqui no canal, o inesperado é que é o grande avatara, o inesperado é que é a grande presença da divindade, porque é no momento em que o inesperado acontece que nós somos postos à prova e que nós somos convidados a mostrar quem nós realmente somos. E é nesse momento em que a verdade ela aparece, a verdade ela surge, ela se mostra, e de repente as questões elas precisam ser revisadas exatamente por questão desse metabolismo que ocorre. E no meio de tudo isso, desse período conturbado que a gente vem atravessando, existe algo bastante rico que vai acontecer agora, em meados de abril desse ano de 2022, que é o encontro de Júpiter e Netuno no signo de Peixes. Isso é uma coisa bastante rara, que para vocês terem uma ideia, talvez tenha acontecido a última vez apenas em meados do século XIX, já que Netuno demora aproximadamente 165 anos para voltar para sua casa. Isso significa que nós estamos passando por um momento bastante emblemático. E qual que é a importância de tudo isso? A importância de tudo isso é que exatamente quando o planeta ele está domiciliado, ele ganha toda a sua força, ganha toda a sua potencialidade. E quando a gente fala em domiciliado, a gente precisa entender o que é isso, Eu costumo explicar para as pessoas que os signos são como se fossem países, cada país tem a sua constituição, tem as suas regras, tem o seu clima, as suas características. E cada signo tem o seu regente, e este, quando está ocupando o seu trono, ele está verdadeiramente com todo o seu poder, com toda a sua capacidade. Curiosamente, o signo de Peixes é um dos que possuem dois regentes, sendo um deles Júpiter e outro que, após algum tempo, acabou determinado como sendo Netuno. Júpiter, como nós sabemos, ele representa o deus dos deuses. Júpiter é a expansão, Júpiter é o poder. Júpiter é aquele planeta que por onde ele passa, o que ele vai fazendo? Ele vai ampliando, ele vai expandindo. Júpiter é considerado o grande benéfico do zodíaco, exatamente por essa sua capacidade. É aquele deus do Olimpo que cuida dos raios, que mantém o otimismo, ele está relacionado à sabedoria também. Tudo que expande, consciência, sabedoria, conhecimento, viagens, tudo aquilo que faz com que o ser humano ele tenha a capacidade de crescer, de expandir de dentro para fora, Júpiter está associado. E ele é o regente do signo de Sagitário, cuja flecha aponta para o infinito, significando o caminho que a alma deve percorrer até ela atingir a sua plenitude. Júpiter é tido como um grande exagerado também. E durante algum tempo, esse planeta acabou sendo considerado o regente do signo de Peixes. A partir de um determinado momento, com a descoberta de Netuno, isso em torno de 159 anos atrás, mais ou menos, Netuno passou a ser o regente de Peixes. E Netuno é considerado um dos planetas transpessoais. Planeta transpessoal é aquele que está relacionado às nossas questões espirituais mais elevadas.
estão relacionados à nossa tríade superior, conforme vocês podem ver em alguns vídeos que a gente veio apresentando aqui no canal. E Netuno, por outro lado, é aquele que representa o Senhor das Águas. Que águas são essas? São as águas akáshicas. Ele traz aquele tridente na mão, que representa aquele que faz a interligação entre os três mundos. Ele é o grande Senhor da entrega, a plenitude, o sonho. É aquele que, por onde ele passa no zodíaco, ele vai dissolvendo. Por que que ele dissolve? Ele dissolve exatamente para que aquilo possa se integrar no todo, para que aquilo possa se integrar no cósmico e assim por diante. Netuno é aquele que vai nos trazer a conexão com a espiritualidade, com o infinito. E Netuno, ele acabou sendo, como eu já disse, regente do signo de Peixes. O signo de Peixes, por sua vez, representa a empatia, representa o amor universal. O signo de Peixes representa o romantismo, representa o sonho, representa o misticismo. O signo de Peixes, ele acaba representando tudo isso. Tudo aquilo que faz com que a gente se dissolva para se conectar em alguma coisa maior. Por isso, muitas pessoas dizem que o signo de Peixes também está associado aos vícios e coisas desse tipo, né? Porque não deixa de ser, né? O vício, ele não deixa de ser um modo em que a pessoa ela se dissolve em busca de alguma coisa maior. Mas isso daí é um tema para um vídeo posterior, porque acaba sendo algo bastante polêmico e ao mesmo tempo bastante interessante. Netuno vai acabar nos falando dessa questão da dissolução, e o signo de Peixes, ele tem todas essas características que a gente acabou de descrever. Lembrando, né, que o Cristo foi o grande avatar do signo de Peixes. Então, toda aquela questão do Cristo, a sua mensagem, os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele representa, acaba sendo bastante sintetizado nesse signo. Pois bem, em 2022, aproximadamente em abril, nós vamos ter o encontro, nós vamos ter a conjunção, como a gente fala, né, que significa o alinhamento de dois planetas, no signo de Peixes. Ou seja, os dois regentes, Júpiter e Netuno, os dois irmãos, eles vão se encontrar no signo de Peixes. O que isso significa? Isso significa que toda essa potencialidade religiosa, mística, romântica, sonhadora, ela vai ser extremamente ativada. Isso, né, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, vai ser muito interessante, vai ser uma espécie de bálsamo dentro dos momentos bastante difíceis que nós estamos passando. Por outro lado, a questão de Netuno, como eu já disse, né, ela está associada aos vícios, ela também está associada às drogas, de certo modo. Quando a gente fala de droga, a gente fala também de medicina, a gente fala de medicamentos. Quando a gente fala de Júpiter, a gente fala do grande benéfico, né, da expansão. Ou seja, né, talvez muitas coisas ligadas à questão de medicamentos, de curas e de coisas desse tipo, elas sejam beneficiadas por meio dessa conjunção, já que Peixes representa a casa dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos, representa todas aquelas pessoas desesperançadas. Sabe, eu vejo essa conjunção como uma coisa muito bonita. É como se, de repente, num determinado momento, um raio de luz surgisse em torno à grande escuridão que nós estamos atravessando. O que acaba sendo mais rico de tudo isso é que a gente precisa entender a grande importância desse momento. Por outro lado, conforme a gente disse no vídeo anterior, falando sobre 2022, nós teremos o Nó do Sul já em Escorpião, fazendo com que tudo aquilo que está obscuro, que está escondido, que os medos, né, eles acabem vindo à tona, eles acabem emergindo, né, dos postos mais escondidos dentro de cada um de nós. Isso acaba sendo bastante importante porque a gente percebe
que é exatamente no momento em que esses medos surgem, em que essas questões aparecem, é que a fé se faz mais necessária, né? Já que Júpiter em peixes, né, juntamente com Netuno, significa fé, significa conexão. Mas não é essa fé cega, é simplesmente uma fé porque eu experimento, porque eu sinto, porque eu vivencio aquilo dentro de mim. Netuno ele pede entrega. Eu percebo, eu me conecto, eu me entrego e a partir desse momento eu, eu adquiro o conhecimento, eu adquiro a plenitude. Isso vai constituir a base da minha fé. Vocês percebem? É uma fé vivenciada. É aquela fé que diz assim: eu já vivi isso, eu já percebi isso, então, portanto, eu sei que isso é verdade. Eu já experimentei isso. E agora, nesse momento em que nós estamos atravessando, significa o quê? Significa a grande oportunidade da gente colocar em prática as nossas crenças, os nossos conhecimentos, da gente colocar em atividade, não só com nós mesmos, mas com as pessoas que nos rodeiam, tudo aquilo que a gente veio construindo em termos espirituais até agora, para que a gente, uma vez colocando isso em prática, a gente tenha a oportunidade de transmutar todas essas coisas negras, essas coisas obscuras, esses medos, em algo extremamente positivo. O signo de Peixes, por ele ser o último da roda zodiacal, ele representa também um momento em que a gente está começando a se reestruturar em direção ao novo. Eu costumo dizer que a casa 12, ela é como se fosse assim aquele período de final de ano, quando a gente dá aquela parada e a gente faz uma revisão para que a gente possa se estruturar em direção ao novo ciclo. E o signo de Peixes representa isso. Com Júpiter e com Netuno ali, com todo o seu potencial, nós temos uma capacidade muito grande, volto a dizer, de entrar em contato com a nossa fé, de revisar as nossas crenças e de colocá-las em prática, de afugentar os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos preconceitos, já que tudo isso está sendo remexido. Plutão em Capricórnio está remexendo tudo isso, Urano em Touro está remexendo tudo isso. Vocês percebem, é uma grande oportunidade de transmutação que nos está sendo dada. Por outro lado, a gente precisa estar muito consciente disso, né? Como eu já disse, Escorpião está associado muito à questão do medo, né? E quando a gente age em função do medo, aí a gente pode ser cego, a gente pode ser ignorante, a gente pode ser fanático. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. No momento em que a gente for entrar em contato com essas coisas, a gente for analisar os acontecimentos que nos rodeiam, a gente ter certeza que essa análise está sendo feita com o nosso íntimo, com a nossa verdade interior. Ela está sendo feita, inclusive, com o espírito de renúncia de nós mesmos, do nosso ego, já que Peixes fala muito de renúncia de si em prol das outras pessoas. E é necessário que a gente perceba o todo, que a gente perceba as necessidades da humanidade, as necessidades das pessoas, que a gente tenha essa empatia ao pensar e ao agir, para que a gente possa se conectar com essa fé, para que a gente possa se conectar com essa luz. E uma vez conectados com essa fé, com essa luz, a gente realmente vai ter dentro de nós uma sinalização muito bonita, apontando realmente o caminho a ser percorrido, apontando novos horizontes, apontando novas oportunidades. A partir do momento em que a gente está conectado com o nosso eu interno, que a gente está conectado com a nossa essência, todos os caminhos eles se abrem. E uma vez a gente conectado com tudo isso, os medos, as incertezas, elas acabam indo embora e a gente acaba inserido na nossa verdadeira essência e a gente tem a certeza de que nada nos vai faltar, de que a gente dará conta de resolver os problemas, os desafios, sejam eles quais forem. E esse acaba sendo o verdadeiro sentido da fé.
Esse acaba sendo o verdadeiro sentido do otimismo jupiteriano, que vai fazer, volto a dizer, com que a gente tenha a oportunidade, talvez, de dar uma grande virada dentro de tudo isso. Porém, se a gente ficar voltado só aos nossos medos, aos nossos interesses, né? Vocês lembram que a gente fica falando que o nosso ego ele é estruturado a partir da nossa ferida, dos nossos medos, das nossas necessidades de pertencimento, né? Estou falando do ego inferior. Ou seja, a partir do momento que a gente age em função do ego inferior, a gente está agindo em função desse nó do sul em escorpião. E uma vez agindo em função desse nó do sul em escorpião, aí realmente a gente não consegue essa conexão, a gente não consegue essa plenitude, a gente não consegue essa transformação, a gente não consegue vislumbrar essa luz tão bonita que no meio de toda essa escuridão vai de repente soltar uma faísca, falando para nós assim, ó, o caminho está naquela direção. Tá dentro, né, desse processo todo que a gente está atravessando, esse encontro de Júpiter com Netuno em Peixes acaba sendo algo assim maravilhoso. Acaba sendo uma grande oportunidade, volto a dizer, da gente se transformar, uma grande oportunidade da gente se conhecer, da gente se perceber, uma grande oportunidade espiritual, como há muito tempo a gente não via na história da humanidade. Né? Isso para todos aqueles, é claro, aqueles que buscam autoconhecimento, que buscam a espiritualidade. Né? Um momento místico por excelência, um momento espiritual por excelência, um momento que nos permita que a gente consiga essa conexão. Porém, para que a gente possa conseguir isso, é necessário que a gente afugente os nossos medos, as nossas sombras, as nossas dúvidas, os nossos temores. Lembrando, né, que a questão jupiteriana, ela acaba ampliando tudo aquilo que precisa ser visto. Júpiter, como eu costumo dizer, ele funciona como uma lente de aumento. E essa lente de aumento faz com que a gente veja realmente aquilo que a gente precisa ver. Ou seja, nós temos um momento muito bonito pela frente, mas vai depender de qual direção que a gente vai focar os nossos sentidos. Se a gente vai focá-los na sombra, nas dificuldades, nos desafios, nas perdas, nas necessidades de transformação, ou se a gente vai encarar isso como sendo um momento em que, de repente, uma luz dentro de nós possa despertar e possa nos apontar finalmente aquele caminho que nós procuramos. Que a humanidade finalmente possa perceber que existe uma consciência divina, uma consciência imortal, que existe uma lei maravilhosa nos conduzindo em direção ao bem, ao bom e o belo, para que finalmente a gente consiga, de certo modo, ser mais conscientes, sermos mais felizes. A questão do avatar a que ele vem, ele promete a cura do sofrimento, a cura da doença, a chegada da consciência. Tudo isso representa a casa 12. Tudo isso representa o signo de Peixes. E agora, conforme a gente acabou de dizer, a gente vai ter os dois regentes ali domiciliados, né? Ou seja, manifestando toda a plenitude do seu potencial. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Fica aqui mais um tema para meditação. Aqui nesse começo de ano, né? Começo de ano sempre é um período que faz a gente pensar a respeito o que será que vai acontecer, como será o amanhã. E esse aspecto desse encontro desses dois planetas no domicílio, eu acredito que seja uma coisa bastante marcante, bastante emblemática, e que se a gente souber realmente aproveitar esse momento, a gente vai ter a capacidade de dar um grande salto, tanto em termos individuais como em termos coletivos. E é claro, né, cuidado com fanatismo, cuidado com superstição. Conforme eu já disse, tudo vai depender da maneira como a gente vê isso. Se a gente vê isso com espírito egoísta ou se a gente vê esse aspecto com espírito altruísta. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima.